Olá, seja bem-vindo à primeira edição do CNN AgroMoney, quarta-feira, 6 de maio. Agora são 6 horas e 55 minutos. Muito bom dia para você. O etanol de milho do Brasil acaba de ser aprovado para o uso em navios. O biocombustível é o primeiro do mundo a superar uma etapa regulatória importante da Organização Marítima Internacional, que mede a emissão de carbono. O etanol brasileiro do milho safrinha, que foi produzido aí na segunda safra durante o inverno, ficou à frente do etanol norte-americano na etapa regulatória. A Organização Marítima Internacional definiu um valor padrão para medir a eficiência e também a redução de emissões de CO2. E o etanol brasileiro, feito de milho, emitiu 20,8 gramas de dióxido de carbono, equivalente por megajoules, e o combustível tradicional do navio, só a título de comparação, emite 93 gramas, equivalente aí a quase 5 vezes mais poluente. E assim o etanol de milho do Brasil é o primeiro a receber essa certificação. A indústria mundial do transporte marítimo responde por cerca de 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. E antes mesmo da guerra começar, as importações brasileiras de fertilizantes caíram 25% em fevereiro, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional para Difusão de Adubos. A importação de fertilizantes chegou a 2.240.000 toneladas em fevereiro e no acumulado de janeiro e fevereiro, o volume importado foi de 5,5 milhões de toneladas, o que representa uma queda de quase 10% na comparação com o mesmo bimestre do ano anterior. Segundo a ANDA, a diminuição é um reflexo do cenário geopolítico, dos juros altos e também do crédito restrito para o produtor rural. Já a produção nacional de fertilizantes caiu 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Brasil fabricou 434 mil toneladas em fevereiro e esse volume mostra, como o país é altamente dependente da produção externa. E a ABEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, espera uma redução de 10% nas exportações esse ano. É que a cota de carne para a China, segundo a ABEC, deve ser preenchida em breve. E como o país exige animais com menos de 30 meses de idade, as indústrias devem reduzir a compra desse tipo específico de animal a partir de junho, até descobrir novos mercados compradores. Em 2025, o Brasil exportou cerca de 3,5 milhões de toneladas de carne bovina e praticamente a metade, 1.700.000 toneladas, foram para a China. No curto prazo, não há outro mercado capaz de absorver esse volume excedente, em torno de 600.000 toneladas. Imagine você pagar R$3.000 por menos de 100 gramas de café. Bom para quem aprecia, E melhor ainda para quem vendeu. E ele é um produtor da cidade de Carmo de Minas, em Minas Gerais, que decidiu selecionar os melhores grãos do tipo geisha, que são cultivados em 125 hectares. Essa variedade produz bem em altitudes, 1.000 metros acima do mar. O resultado é que ele conseguiu um microlote de alto nível, esses 70 gramas de café super selecionado num ranking de 0 a 100 de cafés especiais, alcançou 90 pontos. O Luiz Paulo Pereira, que é a quarta geração de uma família de cafeicultores, vendeu esse microlote no leilão, que foi arrematado por R$3.000. E ao CNN Agro, ele contou mais detalhes dessa produção de luxo. A diferença desse café é que ele foi um café colhido por mim, eu fui responsável por fazer a colheita desses grãos, ou seja, eu procurei os grãos mais perfeitos que eu poderia encontrar lá nessa lavoura, e eu mesmo processei esse café. Esse café ele foi processado de maneira natural, sem nenhuma influência de fermentação. Eu sequei esse café num desidratador, com temperatura controlada, umidade controlada, para mim tentar ter o grão mais perfeito possível. E para minha surpresa, esse café ele teve um terroir perfeito na procura do que a gente sempre fala do geisha, que é jasmim, floral, papaya, e muito doce. Deu até vontade, hein? Essa foi a primeira edição do CNN AgroMoney e eu volto às 10h55 da manhã com mais atualizações do agronegócio para você. Uma ótima manhã de quarta e até mais.